Muito bem, boa tarde a todos, boa tarde, professora Salete. Estamos aí no dia 21 de novembro de 2024 e para mais uma live, né? Uma conversa aqui, um diálogo, né? Sobre o tema que é pertinente a toda a universidade, a todo o ecossistema de inovação, que é o tema das patentes ou das propriedade intelectual voltada para patentes de invenções ou patente de invenção. Esse programa de formação e inovação é uma iniciativa, então, do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica, vinculada à Agitec, né, Agência de Inovação e Internacionalização, aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul. E hoje a gente vai trazer, então, a professora Salete Ouro, do campus Cerro Largo, da UFFS, e vai falar um pouco, então, sobre esse tema, sobre essa abordagem. A professora Salete, que é membro do CAI, Comitê Assessor de Inovação, aqui da Agitec, da Universidade Federal da Fronteira Sul. O currículo é extenso, né, só que eu vou ler só a parte resumida, né, se a professora me permite, né, e aí depois eu deixo para a professora se apresentar e comentar mais detalhadamente. A professora Salete, então, é doutora em Direito pela Universidade de Vale dos Sinos, fez o seu estágio pós-doutoral na Universidade Federal Federal de Santa Catarina, né? Também o mestrado em Direito pela Universidade de Vale dos Sinos, ela que é professora, então, do FFS, como eu comentei, do campus Cerro Largo, e bolsista produtividade em pesquisa pelo CNPq, e líder do grupo de pesquisa Direito, Novas Tecnologias e Desenvolvimento. Vou passar, então, de pronto a palavra à professora Salete, né, para que possa também fazer seus comentários iniciais, e, na sequência, dar início, então, à sua apresentação, né, em relação ao programa de formação e inovação. Lembrando a todos que esse material, né, essa gravação, ela ficará, a posteriori, salva lá no canal do YouTube da Agitec, né? A gente está montando essa biblioteca, esse espaço, onde que está à disposição de toda a comunidade acadêmica, a toda a comunidade regional, a todo o ecossistema de inovação, informações valiosíssimas, né? Justamente para trabalhar a questão da cultura de inovação em todo o ecossistema. Professora Salete, fique bem à vontade, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito o convite feito aqui pelo Wilson, e da Agitec, né, da Universidade Federal Fronteira Sul, na qual eu também atuo como docente no campus de Cerro Largo. Também eu quero aproveitar a oportunidade para reconhecer, né, o excelente trabalho e os resultados que a Agitec obteve e obtém em tão curto espaço de tempo, né, de sua existência. Então, é um projeto, né, um projeto que me parece assim que foi muito bem encaminhado, muito bem liderado, e que está dando muitos resultados, né, para a Universidade Federal Fronteira Sul, e com certeza, né, estimulando os seus pesquisadores, vai ocupar um espaço entre as universidades federais de muito destaque. Então, essas minhas considerações iniciais. E também eu gostaria de deixar assim bem claro para os participantes que, como o curso, né, o curso de formação, né, nós vamos ter alguns conceitos que são bem básicos em relação, né, à propriedade intelectual, às patentes, mais especificamente as patentes de inovação, que hoje também a gente tem muitos facilitadores nesta área, porque há um tempo atrás, quando eu comecei essa trajetória de estudo também de propriedade intelectual, no meu doutorado, pessoal, no início do século, né? Então faz um bom tempo já,
a gente tinha muita dificuldade de localizar informações e orientações de como proceder. Parecia, assim, tudo meio muito obscuro ainda, né? E a evolução tecnológica, né? A tecnologia de informação e de comunicação, mas, assim, muitas iniciativas, tá, governamentais, pelos seus líderes, inclusive, né, os que estiveram à frente do INPI, clarificaram essa matéria, né? Objetivaram essa matéria, criaram tutoriais, né? Então, hoje está muito mais fácil, né, de se ter a compreensão do que seja a propriedade intelectual e como proceder para também proteger, né, as nossas ideias que são exteriorizadas, né? Como que nós temos que proceder a fim de que a gente possa também, né, garantir, né, a nossa autoria, garantir, né, a nossa titularidade. Então, é nesse sentido que eu vou iniciar, né, a nossa apresentação aqui. Vamos aqui. Acho que está tranquilo, né? Tudo certo, Wilson? Sim, tá ok, está transmitido, fica à vontade, professor. Certo. Então, vamos falar de patentes de invenção, tá? Eu vou fazer alguns comentários iniciais aqui sobre, né, o direito de propriedade intelectual, né, no que consiste, vou situar as patentes de invenção. Então, o direito de propriedade intelectual, né, em que pese a gente denominar propriedade, né, no sentido lato, né, nós temos alguns ramos, né, da propriedade intelectual que eles não têm, né, essa ideia mesmo de propriedade. Mas nós incluímos, e a própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual denomina assim. Tá? Tem alguns estudiosos que acham que a terminologia melhor, mais adequada, seria nós estarmos falando em direitos intelectuais. Tá? Mas o que é usual, né, e o que é utilizado pelos órgãos, né, que regulamentam em nível mundial é a denominação propriedade intelectual. E essa propriedade, né, intelectual, a exemplo do direito de propriedade material, né, ela compreende o direito de usar, de fruir, de abusar, de reivindicar. Então, é um direito bastante amplo, né, o direito também de propriedade sobre as nossas criações humanas. E geralmente a gente se questiona, né? Por que a gente vai proteger as criações, né? Para que proteger? Como proteger? Em que medida proteger? E em algumas vezes até, né? Nós divulgamos informações, né? Sem tomar, né? Esse cuidado sobre, né, os direitos que a gente tem sobre, né, as nossas criações, sejam autorais, sejam, né, na área da propriedade industrial ou na área das formas de proteção sui generis. Então, a propriedade intelectual, né, ela protege as criações do intelecto humano, né, e faculta, então, aos seus titulares, né, os direitos sobre, né, a exploração dessas criações. Se a gente pegar, por exemplo, o direito autoral, né, a gente vai ver que ele vai se dividir entre direito moral do autor e direito patrimonial. Então, mesmo no direito autoral, a gente tem também esse viés econômico, né, a possibilidade de transformar, né, em riqueza, em resultados, né, as nossas criações. E tem o controle também, claro, sobre a utilização, sobre a circulação, sobre a produção do resultado, né, dessas criações.
uma característica, né, do direito de propriedade intelectual é que ele está vinculado, né, ao direito internacional. Por quê? Porque há circulação de bens, né, entre os países, há interesse, né, de alguns países que são produtores de tecnologias, produtores de obras intelectuais, que os resultados eles também cheguem, né, em outros países, e isso vem a resultar, né, em também um retorno dos seus investimentos. Então, o tratamento da propriedade intelectual, né, vai seguir algumas normas que são tratados, né, e convenções internacionais, no sentido de criar um norte, né, criar um padrão de regulação necessária de ser observada pelos países que vão, né, ratificar, que vão ingressar, fazer parte desses tratados e acordos internacionais. Então, esse caráter internacional, ele vai, né, no sentido de garantir a distribuição desses bens, né, dos centros produtores para os centros consumidores, né, quanto de tecnologia nós importamos no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil, ele tem muita dependência tecnológica, né, em vários setores, né, em alguns a gente até esponta, né, mas na maioria ainda nós temos, né, essa dependência de tecnologia. Então, também para o Brasil é importante ter, né, essa proteção para que né, esses produtos também cheguem no Brasil. Mas, por outro lado, né, parece que nós protegemos em quantidade muito mais, né, tecnologia produzida no exterior do que, né, incentivamos, né, que seja produzida uma tecnologia nossa, né, em várias áreas. E também isso, né, é também consequência da globalização de mercado, né, que demanda, então, essa uniformidade, né, de proteção jurídica, né, uma uniformidade de proteção mínima, né, e os países podem, com certeza, né, reforçar, né, esta proteção. Então, né, essa proteção e esse viés internacional, ele vai unir, né, unir países, né, em torno, assim, de consensos, né, de proteção, que garantam, então, essa circulação e garantam um tratamento, né, uniforme para os criadores, tanto os criadores nacionais quanto os criadores externos. Nós temos, né, diversos tratados e acordos internacionais na área da propriedade intelectual. Esses acordos e tratados internacionais, né, quando ratificados pelo país, no caso pelo Brasil, eles criam, né, uma obrigatoriedade de se adequar às normas internas, aos acordos, ao que foi selado, né, nos acordos e convênios internacionais e tratados internacionais. Então, no momento, por exemplo, né, que o Brasil pertence até a uma determinada organização, como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, né, já tem toda uma vinculação também com tratados e convenções internacionais, né? Então, o que esses tratados, né, eles visam, né, uniformizar, então, a proteção jurídica pelos países membros, garantir o mesmo tratamento ao estrangeiro que ao nacional. Então, o mesmo direito que nós garantimos a um autor, né, a um inventor, no Brasil, a gente vai também garantir para um autor, inventor, de estados, né, da Europa que façam parte, né, desse tratado e desse acordo internacional. E isso é uma forma, né, de garantir também que, né, os brasileiros tenham, em protegendo, né, as suas criações no exterior, tenham também esse mesmo tratamento que é dado nesses países, né, a brasileiros. Então, é uma proteção recíproca, né?
Nós temos diversos, como já falei, tratados e acordos internacionais na área de propriedade intelectual. Até um tempo atrás, né, até início da década de 1990, né, do século XX, né, a gente tinha a OMP como uma centralizadora, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, como a centralizadora, a gestora dos tratados e acordos internacionais. Em 1995, né, surge um novo tratado, e esse tratado ele se dá num outro âmbito, né, que é o âmbito da Organização Mundial do Comércio, a OMC, que é, né, esse tratado TRIPS. Tá? Então, o que originalmente, né, era feita toda a gestão pela OMP, passa, né, a ter uma outra esfera agora, né, com a criação do TRIPS. Então, na área da propriedade intelectual como um todo, nós temos a Convenção de Berna, que é a que, né, regula as questões relacionadas aos direitos relacionados ao autor, né, o direito de autor, e a Convenção Universal, que então, a OMP, né, que faz essa gestão. E na área da propriedade industrial, né, que estão incluídas, então, as patentes de invenção, a gente tem, inicialmente, sob a gestão da OMP, a Convenção União de Paris, que é do século XIX, e que depois teve, né, algumas revisões posteriores, né? A Convenção União de Paris, ela foi ratificada pelo Brasil, então o Brasil faz parte, né, da CUP, né, da Convenção União de Paris. Também, né, um outro tratado que interessa bastante é o Tratado de Cooperação de Patentes, né, que o Brasil também faz parte, né, então vejam que sempre tem um decreto, né, que dá esse encaminhamento em nível interno, né, no Brasil. O PCT, né, para quem faz depósito internacional de invenções, né, ele é muito importante porque o depósito que você faz num país, ele pode ser, né, utilizado também em outros sem que você tenha que fazer, né, depósito em cada país que você quer proteger, né, então, se os países pertencem, né, ao PCT, tem essa questão, né, como algo, assim, muito importante e que é um facilitador também, é uma forma de racionalizar, né, os depósitos para se obter depois a proteção do direito. O acordo TRIPS, então, esse que se dá, né, no âmbito, né, da Organização Mundial do Comércio, a OMC, ele é, então, mais recente e ele contempla não só a propriedade industrial, mas ele contempla também questões relacionadas ao direito de autor e também as formas sui generis, né, de proteção, como, por exemplo, a proteção, né, das cultivares, das novas variedades de vegetais. Especificamente, né, no Brasil, sobre a propriedade industrial, né, nós temos, então, uma diversidade, né, legislativa, no sentido, assim, cronológico, né, uma evolução cronológica de legislações que iniciou ainda em 1809, né, quando o Brasil era Brasil colônia, né, com legislação, então, ainda, né, portuguesa, mas que já garantia, né, algum tipo de privilégio para os inventores. Depois a gente teve, né, a referência também nos textos constitucionais, e um marco importante, né, aconteceu em 1971 com a Lei 5.772, né, que estava, né, de acordo com a Convenção União de Paris. Depois nós tivemos como marco também a Constituição de 1988 e a atual Lei de Propriedade Industrial, né, o Código de Propriedade Industrial, como alguns denominam,
que é a Lei 9279, né, de 96, que é posterior, né, posterior ao Acordo TRIPS, ou seja, ela já está de acordo, né, com o acordo TRIPS. Então, se vê, né, que a legislação brasileira, né, ela se adaptou também, né, a esse tratado. Outras legislações, né, que vão tratar sobre, né, o direito de autor, o software, né, a lei de cultivares, né, a topografia de circuitos integrados, a informação não divulgada, a proteção de conhecimentos tradicionais. Então, a gente tem várias leis específicas no Brasil que tratam sobre, né, esses sub-ramos aqui da propriedade industrial. A propriedade, então, intelectual, né, ela é dividida nesses 3 grandes ramos, né, que se subdividem depois, né, em sub-ramos. Né? Então, nós vamos tratar mais especificamente aqui da propriedade industrial, das patentes, né? Patentes que podem ser patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade. Mas também, na propriedade industrial, a gente tem as marcas, né, o desenho industrial, as indicações geográficas e a concorrência desleal. E depois a gente tem, né, também o direito autoral, né, nós temos a proteção sui generis, que engloba, então, as cultivares, o software, né, que uma parte, né, é protegida pelo direito de autor, mas não só pelo direito de autor, né, então, ele está aqui como sui generis. A topografia de circuitos integrados, né, e os conhecimentos tradicionais, que fazem parte, então, né, da propriedade intelectual também. O que a gente pode ver? A gente pode ver que, num primeiro momento, né, nós tínhamos direitos de autor e propriedade industrial, né? Obras artísticas, né, literárias, criações plásticas, enfim, né? E as invenções mais voltadas, né, para a indústria. E com a evolução, né, se criou uma espécie assim de extensão da propriedade intelectual, né, mais no sentido assim de proteger segmentos, né, que não se encaixam nem como direito de autor somente, né, e nem como propriedade industrial somente, ou não teria como atender os requisitos, né, necessários para que tivesse a proteção, né, na propriedade industrial. Aqui, né, a nossa lei, então, de propriedade industrial, que está vigente hoje, né, é uma lei bastante extensa, né, e também bastante completa, né, no sentido de criar uma regulação, né, para a propriedade industrial. Quando nós falamos, né, de invenção, e é o que é o nosso mote hoje aqui, né, nós temos que fazer, né, uma distinção entre o que é invenção e o que é descoberta. Porque quando nós falamos de proteção por patentes e por patentes de invenção, necessariamente a gente tem que estar presente, né, essa atividade, né, inventiva, né? O que for resultado, né, dessa invenção também tem que ser novo, né? Tem que estar além do que já foi criado, né? E também a gente tem que demonstrar, né, a aplicação industrial. Então, é diferente, por exemplo, do mero reconhecimento de algo que já existe, né, na natureza. Que seria, né, então, uma identificação, uma descoberta. Então, o Brasil não protege descobertas, né? O Brasil protege invenções.
Aqui, pessoal, só para dar um exemplo, né? Esse exemplo ele é muito utilizado, né? Para se diferenciar também, né? Descoberta, né? De invenção. A gente tem o exemplo aqui do velcro, né? O velcro, então, a ideia do velcro, né? A lógica da utilidade do velcro, né? Ela surgiu a partir da observação da natureza, mas foi criado um produto, né? Então não é a natureza que está sendo considerada aqui como invenção, mas sim o produto, né? Que foi inspirado até na natureza, mas que foi uma criação, foi representou, né? Uma novidade, tem atividade inventiva, com certeza, né? E tem muita aplicação industrial, porque a gente usa muito o velcro, né? Em muitos setores, como um facilitador também, né? Para os nossos utensílios, para o nosso dia a dia, né? Em diversas possibilidades aqui, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? De invenção. E essas invenções, então, elas podem ser protegidas, né, por meio de patente. O que é uma patente? Patente é um título outorgado pelo Estado, né, pelo governo, pelo Estado. Tem, então, aquela ideia, né, de um ato administrativo que se considera, né, verdadeiro, que tem boa fé, né? E que até que se prove em contrário, ele é válido, né? Então, é um título que o inventor recebe com reconhecimento estatal. E a partir desse título, né, dentro do território do país, o inventor, né, ele pode, então, né, controlar, né, o uso, até impedindo o uso do seu invento, né? Colocar à venda, vender, ou importar, né, licenciar, né? Tem várias formas, né, de chegar até o público, né, o usuário final, o destinatário final, né, um invento que é criado. Porque é difícil que o criador, ele seja ao mesmo tempo, né, a pessoa que vai acompanhar todas as etapas até, né, o destinatário final. Então, ele pode ser um inventor pesquisador, mas quem vai depois dar forma para o seu produto, né, quem vai levar esse produto ao mercado pode ser um terceiro, né? Um terceiro, mas claro, tudo sempre, né, a partir de contrato de licença, a partir de contrato de concessão, ou até, né, de transferência da exploração, né, a partir de negociações que são feitas, né? Então, o que pode ser patenteado, né? Pode ser patenteado um produto, né? E pode ser também patenteado um processo. Se a gente desdobrar, né, esse conceito que também está, né, explícito aqui na Lei de Propriedade Industrial Brasileira, nos artigos 41 e 42, a gente vai ver que a patente é um direito que tem uma duração temporária, né, de 20 anos, né, que são contados, então, a partir do depósito. Todo o tempo, né, de análise ele já está incluído nesses 20 anos, garantindo, então, no mínimo, né, um período de validade de 10 anos. Ou seja, se a análise demorar mais que 10 anos, né, restariam ainda 10 para que esse produto, né, pudesse ser também explorado, né, ou seja, que se obtivesse, né, que o criador e investidor, né, que tivesse, então, o retorno, né, da sua criação. Tem validade num território, num espaço geográfico, né? E também ele pode ser transferível, então, né, pode ser cedida, né, a patente pode ser cedida, o direito, né, sobre a patente pode ser cedido, pode ser licenciado, pode ser herdado, né, no caso de falecimento, né, do titular.
pode ser vendido, transferido, enfim, né? Como foi apresentado no início, né? Esse direito ele é bastante amplo. E, né, o que é uma patente, né? Uma patente Você pode fazer isso no app Contatos. Desculpa aí que a minha assistente aí tá interferindo, né? A patente, então, é um documento, um documento público, né? Com esse formato, né, de carta patente, né? Que o inventor, então, vai fazer jus. O que é, né, uma invenção? Então, considera-se, né, que uma invenção é uma nova solução técnica, né, para um problema técnico específico, né, dentro de um determinado campo tecnológico, que possa ser fabricado ou usado industrialmente. E a gente tem, né, por outro lado, uma outra possibilidade também de ser concedida a patente para os modelos de utilidade. Qual é a diferença entre patente de invenção e patente de modelo de utilidade? A patente de invenção, ela será concedida para aquele invento que seja, né, 100% novo, é um novo produto, né, um novo produto. Já quando a gente pensa e quando a gente está se referindo ao modelo de utilidade, o modelo de utilidade ele pode ser, né, um acréscimo a um produto já existente, um facilitador, um aprimoramento, né, de um produto que já existe, né? Então, nós poderíamos considerar, né, que o grau inventivo, né, o grau inventivo, quando se fala de patente de invenção ou de invento comum, né, se refere ao macro, né? E depois nós vamos ter, né, questões que são também criações, mas elas já se agregam, né, a algo que já existe. E por certo, né, pessoal, nós temos assim muito mais patentes de modelo de utilidade do que patentes de invenção. Uma invenção, né, pode ter muitas modificações e todas elas protegidas. Né? Vamos pensar, por exemplo, um celular. Né? O celular tem inúmeras patentes, inúmeras proteções. Né? Umas são consideradas, né, não é o celular em si é um invento, mas tem muitas invenções no próprio celular. E tem também muitos modelos de utilidade no próprio celular. Né? Então, isso gera, né, pessoal, uma cadeia de proteção, né, muito interessante. E, claro que isso aí a gente poderia ver numa outra oportunidade, a partir de uma análise assim segmentada de patentes num determinado setor, que essa forma, né, de proteger e de ir protegendo aos poucos, né? Quando está expirando o prazo de uma patente, você tem uma pequena modificação para garantir que o produto ele esteja ainda, né, protegido, é também uma estratégia, né, uma estratégia econômica, né, utilizada pelos grandes produtores, né, de tecnologia, grandes produtores de tecnologia. Isso a gente vê muito, né, nos medicamentos, a gente vê muito, né, em outros segmentos também, especialmente nos que o Brasil tem muita dependência tecnológica do exterior. Então, o prazo, né, nós já falamos, é de 20 anos, né, de proteção por uma patente, né? Modelo de utilidade, o prazo é um pouco menor, né? Então, a patente de invenção é de 20 anos, considerando, né, desde do período, né, que foi realizado o depósito. A patente de invenção, ela tem, né, como requisitos, que estão também na legislação, na lei,
tá? A novidade, a atividade inventiva, a aplicação industrial e a suficiência descritiva. A suficiência descritiva, ela é muito importante, e vejam que se o produto é na área, por exemplo, da biotecnologia, ele também tem que ter essa suficiência descritiva, né? Parece muito mais difícil você ter essa suficiência descritiva quando se trata, né, de um material biotecnológico. A novidade, né? O que consiste, né, a novidade? A novidade é você apresentar algo, né, além do estado da técnica, né, além do que é conhecido, mas não só conhecido popularmente, né, conhecido, né, vamos falar assim, de forma, né, de forma geral, né? Mas do que é conhecido por um técnico na área, né? Por isso que a gente tem os nossos examinadores de patentes, né? Eles têm formação na área que eles vão examinar, né? Porque tem que ser algo, né, que não esteja ainda, né, não tenha sido divulgado, né? Claro que tem o período de graça, mas que ainda não esteja, né, em domínio, né, domínio público no sentido de ter conhecimento, né, sobre aquele determinada invenção, tá? Então, a novidade, ela está para ir além do estado da técnica, tá? O que ainda, então, não é conhecido. E a atividade inventiva, né, ela implica, né, no produto, né, do intelecto humano. Aqui também, né, nós temos hoje muito debate, se fala, né, no algoritmo criador, né, enfim, são questões assim que não estão contempladas, né, na nossa regulação nem de direito autoral e nem de direito nem de propriedade industrial, que sempre se teve, né, como, vamos dizer assim, pressuposto que é uma criação humana, tá? Então, essa questão, ela está criando, assim, muitos debates, né, debates e até embates sobre, né, a autoria, né, e a própria até titularidade, né, das obras criadas pela inteligência artificial generativa, né, que né, há um impasse sobre, né, se haveria, né, titular, se haveria autor, né? Então, tem alguns países que estão já fazendo algumas tentativas, né, de regular, dar um norte para essa questão, né? Mas eu acho que ainda nós temos, né, que avançar bastante, quem sabe, né, essas obras, elas não sejam o local adequado aqui, ou protegido pelo direito de autor, ou protegido pela propriedade industrial, né? Mas que se tenha que ver outro tipo de categorização, né? Criar outras categorias para além da propriedade intelectual, né? Porque não estamos falando, né, de intelecto, né? Se é uma máquina que está produzindo, a máquina que produz por si só, né? Então, é algo, né, que está na ordem do dia, né? Na área do direito se debate muito isso, né? Sem se ter ainda, né, se tem algumas proposições, mas não se tem, né, algo que todos gostariam de ter, que é uma segurança jurídica, né, uma alternativa, né, já pronta, já presente, né, para ser utilizada. Também é necessário, então, uma aplicação industrial, né, então esse invento, né, ele tem que também poder ser replicado, né? Poder ser replicado. E ainda, né, a suficiência descritiva, né, que deverá, então, né, demonstrar, né, como que
aquele produto, né, por meio de desenhos, de gráficos ou de amostras até, né, como que em que consiste, né, esse invento, essa matéria, né, que é objeto da proteção. Quanto mais, né, for possível, né, apresentar o invento com os seus detalhes, né, mais importante e maior, né, a possibilidade de êxito também na concessão, se forem comprovados, né, os demais requisitos. Aqui nós fizemos um paralelo, né, entre quando que seria uma patente de invenção e quando que seria uma patente de modelo de utilidade. Tá? Então, vejam que a questão da novidade, ela tem que estar presente, né, nos dois, tanto na invenção quanto no modelo de utilidade. Se vê, assim, a atividade inventiva como mais forte, né, na invenção. A aplicação industrial, como o modelo de utilidade se trata, né, de um aperfeiçoamento, de algo que vai se agregar, a gente vai falar numa melhoria funcional, né? E também, claro, tem que ter a aplicação industrial, quer dizer, tem que poder ser replicado. E a suficiência descritiva ela é necessária nos dois casos. Aqui tem um exemplo, né, que traz, né, além da questão da invenção, né, traz também o modelo de utilidade e o desenho industrial num produto só, né? Então, os produtos, né, vão evoluindo, vamos pensar assim, em eletrodomésticos, em cafeteiras, né? Vamos pensar em espremedor de frutas, né? Outros tantos utensílios que a gente usa, né, cotidianamente, o quanto, né, tem de modelo de utilidade, o quanto tem de design novo também, né, nesses produtos, para, né, torná-los assim mais práticos, né, torná-los mais funcionais, muitas vezes até mais econômicos, né, que são utilizados e todos, né, tanto a patente de invenção, quanto o modelo de utilidade, quanto o próprio desenho industrial tem também a proteção, mas, né, considerando, então, os requisitos que vai atender, né? A lei de propriedade industrial também, ela traz, no artigo 18, relação, né, do que não pode ser patenteado. Então, não pode se ter patente de invenção, né, sobre o que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde públicas. Aqui, né, se a gente fizer um estudo, né, mais aprofundado, a gente vê que essa cláusula, esse requisito, né, esse inciso 1, né, esse inciso 1, o conteúdo do inciso 1, especialmente quando se fala contrário à moral, né, ele é uma cláusula aberta, né? Se a gente fizer uma análise sistêmica, a gente vai ver que ele é uma cláusula aberta, né, que ele vai vamos dizer assim, vai permitir, né, vai permitir também uma discricionariedade, né, uma discricionariedade que pode, né, inclusive, variar com o tempo, né? Então, tem críticos que se referem, né, a essa questão da moral como algo difícil, né, de ser apreendido, né? O que seria a moral, né? E a partir de quem, né? Então, essa questão, né, ela é bem interessante. Inclusive, né, tem também alguns estudos, hoje se fala muito, né, em sustentabilidade, em objetivos do desenvolvimento sustentável e o que a propriedade intelectual também pode contribuir nesse sentido,
que incluiriam também aqui a questão da própria sustentabilidade, né? Que esse inciso 1, né, ele poderia, né? E o TRIPS, ele deixa uma abertura também, né? Para que o país também possa, né, fazer essa avaliação. Só que a nossa legislação não fala, né, em sustentabilidade, né? A lei atual, né? Pode ser que tem projeto, né, de reforma, pode ser que dado, né, a relevância, né, do debate sobre a questão da sustentabilidade, que a gente tenha no futuro, né, também isso incluído como uma avaliação que teria que ser feita, né, com a comprovação de atendimento, né, às normas de sustentabilidade. Assim também, né, nós temos outras situações que não há como, né, se obter patentes, né, sobre as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico. Tá? Então, aqui por uma questão também de segurança. Tá? E o 3, né, todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, tá? que implicam, né, então, na alteração genética a partir da mesma espécie ou a partir de espécies, né, com a introdução de genes de espécies diversas, né, que atendam aos requisitos da patentabilidade. Então, novidade, né, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, a gente vê que mesmo aqui, né, se tratar, por exemplo, de uma descoberta, né, nós não estaríamos nesta exceção de possibilidade de patente. E o parágrafo único vai explicar mais, né, sobre a questão das patentes nessa área dos micro-organismos. Também, né, no artigo 10, a gente tem uma relação do que não se considera, né, invenção ou modelo de utilidade. Então, descobertas, né, aqui vem expresso, né, teorias científicas, métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios, métodos, né? O programa de computador em si, né? A apresentação de informações, regras de jogo, né? E assim por diante. Então, nós temos, né, todo ou parte de seres vivos, então aqui também tem essa questão reforçada, né? Então, há uma enumeração, né, do que não pode ser considerado como invenção. Também é necessário, né, e é muito importante realizar essa busca de anterioridade, né, para se ter comprovada essa ideia de novidade, né? Então, se não existe já, né, alguma coisa que tenha sido criada, né, em outros locais, né, com o mesmo fim, que venham representar, né, venham resultar no mesmo produto. Isso aconteceu com aquela ideia dos guarda-chuvas invertidos, né? Então, teve uma universidade brasileira, né, que desenvolveu o produto, quando foi para proteger, viu que já existia, né, em outros países. Então, essa busca de anterioridade, ela visa, né, proteger ou prevenir quanto a isso, né, quanto ao encaminhamento também de um pedido de patente de um produto que já existe. E também permite, né, que se consiga verificar o estado, né, da técnica para quem está pesquisando, para quem está também criando, né, novos produtos. Nós temos bancos, né, bases de dados para fazer essas pesquisas, né, que são vamos dizer assim, os de maior destaque, né, o INPI no Brasil, e nós temos também outros, né, bancos que são muito importantes, né, do exterior.
O pedido de patente também, né, vem descrito na nossa legislação, o que tem que ter, né, esse pedido de patente, né, o idioma, então, tem que ser português, né, tem que ter um relatório descritivo do que se pretende, né, proteger, o que se está reivindicando, né, os desenhos, né, se houver necessidade para deixar mais claro, né, a forma, o resumo, né, comprovante de acesso ao patrimônio genético, se for o caso, né, e comprovante de pagamento, né, das taxas também, né, que o governo, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, então, exige. Em relação, assim, já indo mais para a finalização aqui da nossa apresentação, né, a gente tem algumas questões que são bem particulares em relação ao material biotecnológico, né? O material biotecnológico que, aparentemente, ele é mais, né, descoberta do que invenção, né? A proteção, ela se dá muito, né, pelo processo em si, né, o processo de separação, o processo de identificação, né, que tem nessa proteção, né? Entretanto, né, quem quiser usar depois aquela substância, né, ou aquele medicamento, aquele princípio ativo, vai ter que, né, se sujeitar aos direitos, né, que o inventor, né, a empresa que está por trás, né, vai, então, vão se sujeitar, né? Tem alguns documentários muito importantes aqui, muito interessantes também para a gente assistir, né, que falam sobre, né, medicamentos, sobre doenças raras, como é que as empresas fazem, né, para concentrar as patentes sobre, né, medicamentos para tratamento de doenças raras. Por que eles são tão valiosos assim? Por que eles têm tanto valor, tanto custo? Né? É claro que a pesquisa, ela tem um custo alto, né? Mas tem medicamentos que o custo, assim, parece, né, muito exagerado, que, né, vai contra, né, contra a ideia de que a tecnologia vem para atender, né, o bem-estar de todos, né? Então, a evolução biotecnológica também, ela tem que garantir o acesso, né? Porque senão não adianta nós termos criações também, se essas criações, né, se o produto dessas criações a gente não tem, né, acesso para usufruir. Então, tem também, né, um tratado específico sobre essa questão do depósito do material biológico, né, para fins de patente, como que ele deve ser feito, onde, né, o INPI, então, vai indicar, no caso brasileiro, né, onde que ele tem que ser feito esse depósito, né, para que possa, né, ser mantido, ser avaliado também, as amostras, né. Então, também aqui, né, a suficiência descritiva, ela é muito importante, né, quando se tratar também de material biológico, né, e a legislação, a nossa lei, ela traz, né, como que isso pode ser feito, né, a apresentação desse material, como pode ser feito. A gente tem alguns exemplos aqui, né, na biotecnologia também. Esse material eu retirei do INPI, né? Então, os créditos aqui estão na imagem, né? Métodos de extração e purificação de produtos naturais, fármacos, né? E processo de obtenção podem ser patenteados, né? Bactérias, fungos, né? Geneticamente modificados, né? Então, aqui os transgênicos, né? Como OGMs. Aqui nós temos a famosa, né, a CRISPR, né, a tesoura, né, a tesoura que é um método, mas também é um processo novo, né, que garantiu também patente, né, aos seus criadores, né.
seus pesquisadores, inclusive gerando uma polêmica sobre a titularidade, né? Houve até uma premiação internacional aos criadores. E a gente tem, né, outras possibilidades também nessa área biotecnológica, né, de concessão de patentes. Para completar aqui, né, nós temos relatórios, né, que são disponíveis no Ministério da Ciência e Tecnologia sobre número de patentes concedidas, né, patentes de invenção, modelos de utilidade. Então, esses dados hoje, eles estão disponíveis no INPI, estão disponíveis também, né, no Ministério de Ciência e Tecnologia, para que a gente tenha também uma ideia, né, de quanto nós protegemos em termos de patentes de invenção, quantas são de nacionais, quanto nós estamos protegendo também de tecnologia, né, de produtos, de processos que vêm do exterior. Vantagens, né, finalizando aqui, econômicas, né, da patente, ela garante, então, um monopólio de exploração durante a sua vigência, né, possibilidade de vender, licenciar a invenção, né, é também um instrumento legal de ação contra, né, os que querem copiar, né, estimula a concorrência, a desenvolver novas tecnologias, quer dizer, avançar a ciência também, né, a partir do que está posto, né. Os documentos de patentes também, eles são muito importantes, porque eles são balizadores do estado da técnica, né? Então, quem está pesquisando, quem quer, né, ir além, tem esses documentos como uma base. Também, né, as empresas, as patentes, né, o número de patentes protegidas, elas geram muito valor, né, agregam muito valor às empresas. O conhecimento, né, o conhecimento protegido que as empresas têm vale muito mais, né, geralmente do que os próprios bens imóveis, enfim. Também é necessário, então, né, que se apresente, quando se busca uma patente, né, se apresente o objeto e como se chegou a isso, né. Aí tem algumas técnicas, né, que são utilizadas também na redação de patente, né, para não entregar de bandeja, né, a invenção, mas tem que estar exposto, né? Então, os técnicos, né, no assunto, eles têm como identificar, né? E a gente tem, né, aquele o período de sigilo, né, que também ficam, então, disponíveis, né, nos bancos de dados de patentes. E que permite, então, que esse conhecimento, né, ele chegue, né, e seja acessado. Eu acredito que, dado, né, ao tempo que eu me estendi aqui, eu vou passar, então, a palavra para o Wilson, retornar para o Wilson, agradecer mais uma vez a oportunidade de me colocar à disposição, né, para sempre, né, que for chamada e que acharem que a gente pode contribuir também, né, estar aqui presente. Obrigada. Ótimo, obrigado, professora Salete, uma excelente explanação, uma fala riquíssima, né, com bastante conteúdo, e, de fato, né, esse assunto patente, né, ou patente de invenção, mais especificamente, é uma matéria bastante ampla, né, e que requer, com certeza, muitas horas. A gente poderia ficar aqui uma semana, enfim, várias horas dialogando, debatendo. De fato, o conteúdo é extenso, mas trouxeste vários exemplos, né, e pontuaste questões bem práticas, inclusive, nesse momento, e que, sem dúvida, vai enriquecer cada vez mais o nosso dia a dia, né, aqui na UFFS, enfim, no ecossistema de inovação como um todo, né? Professora, eu tenho várias perguntas, né? Isso é muito bom, isso é ótimo, né?
até porque o público já vai interagindo, já vai... essa é a oportunidade de fazer ao vivo, né? Ao vivo é assim mesmo, o pessoal já vai conectando, já vai interagindo, e já também aproveita, já curte lá o canal da Agitec, já dá um like lá, e vai enriquecendo também, aí, fortalecendo cada vez mais o NIT, né, a Agitec, a Agência de Inovação, e toda essa estrutura que está à disposição. Muito bem, eu tenho algumas perguntas que já estão aqui na bancada e outras que chegaram ali pelo chat, e a gente vai interagindo e fazendo esse diálogo. Tudo bem, professora Salete? Podemos conduzir assim? Perfeito. Eu tenho um pequeno recado que o pessoal deixou aqui dos bastidores, a equipe técnica, que é a lista de presença. Então, quem assinar ali a lista de presença, depois será encaminhado o certificado, né, em relação ao evento, à nossa live. Eu tenho aqui a primeira pergunta, ela chega do Judá, e ele coloca assim: boa tarde. Se eu quisesse fundar uma startup, seria necessário patente? E ele completa: qual é o pré-requisito mínimo para uma ideia virar patente? Primeiro tem que ligar o áudio, né? Senão não tem. Bom, obrigada pela pergunta, muito interessante, né? Parece, né? Que esses novos arranjos empresariais, startups e tantos outros, né, que estão surgindo hoje, por conta até da economia compartilhada, enfim, né, por conta dessa evolução tecnológica, especialmente falando sobre as startups, parece que a startup ela tem uma lógica um pouco diferente da propriedade intelectual ou da proteção por propriedade intelectual. Quando a gente fala de direito de autor, tá? Uma ideia exteriorizada tem direito de autor, certo? Em qualquer meio, impresso, digital, né? Importante que você consiga demonstrar que aquilo é uma produção sua, né? Então, depois de exteriorizado. Muito bem. Agora, se você fala de propriedade industrial, patente, você já não fala de algo que vai ser, que você vai obter, né, essa proteção em 1 mês, 2 meses. Você vai falar em algo que em certos casos, assim, dura quase uma década para você conseguir essa proteção. Então, parece que não há uma, vamos dizer assim, uma consonância entre, né, a ideia de uma startup, que é algo assim muito dinâmico, né, que surge assim, né, a partir de ideias, né, e a obtenção de patente, né? Acho que a startup pode sim, né, encaminhar pedidos de patente, mas ela pode também utilizar o segredo industrial, pode utilizar outras formas que seriam mais ágeis para dar conta, né, do que a startup busca, né, e pelo menos num primeiro momento, né, naquele momento de fundação, certo? E a segunda é como proteger uma ideia, né? Bom, ideia, pensamento, né? Ideia, pensamento não tem proteção, né? É necessário que haja, né, algum movimento de exteriorização. No momento que ela for exteriorizada, num papel, no meio digital, se veja que teve um tempo, né? Eu me recordo, assim, que um dos primeiros artigos que eu escrevi, no começo do século XXI agora, foi sobre garantir os direitos de autor no ambiente da internet. Pô, se tinha dúvida naquela época que o que estava na internet, né? Eu até me recordo que o título era assim, ó, subsistem os direitos de autor na internet. Era esse o título que eu dei ao meu artigo. Porque se criou uma polêmica, né? É como a gente tem esse embate hoje sobre a questão da inteligência artificial, né? Então, no caso da inteligência artificial, né, me parece assim que nem tudo precisa ser protegido pela propriedade intelectual. A propriedade intelectual não é que vai abarcar tudo e não soluciona tudo, né?
Mas, então, sobre a sua pergunta, sobre proteger ideia, a ideia tem que ser exteriorizada, mesmo pelo direito de autor e mesmo, né, pela propriedade industrial. Se a gente quer garantir pela propriedade industrial, patente, marca, né, uma indicação geográfica, enfim, né, nós temos que, na verdade, ter algum tipo de registro, encaminhar o registro. Né? Quem primeiro registra é o dono, né? O dono daquele invento. Então, só a ideia, né? Ela não é protegida. Então, cuidem-se quem tem boas ideias aí, né? Para não ficar também lançando aos quatro ventos sem proteger, né? Perfeito, professora. E, sem dúvida, essa geração, né, e essa oportunidade que se tem atualmente em relação a novas tecnologias, as próprias ferramentas que estão à mão, né, elas campo extenso, um campo aberto aí, e essa juventude vem com tudo, né, com novas ideias e oportunidades, e, sem dúvida, a questão da startup, ela existe o marco legal, né, da startup, existe. Agora, há pouco tempo, né? Uma regulação, né? Regulação, né? Então, essas questões todas são novas e cada vez mais a gente vai trazendo aqui nesse espaço, né? Quiçá em breve aí para falar especificamente sobre essa matéria aí, que com certeza também é de relevância e interesse de todo mundo. Muito bem. Nessa mesma sequência, nesse mesmo viés de startup, o Luan, ele encaminhou a seguinte pergunta, né? Que sobre patentear, quais são os custos e como o processo no contexto de uma startup. Então, agora ele está focando mais especificamente. E ele completa assim, tem algum detalhe que é interessante atentar quando entrar com um pedido de patente? Acho que ele está querendo saber qual é a cereja do bolo, qual que é o pulo do gato. Sim. Bom, como eu falei bem no início, né, na apresentação ainda, né, o caminho, né, para se patentear hoje um produto, um processo, ele está muito bem apresentado, né, pelo INPI. Tá? Então, claro que se você quiser ter, né, o suporte, né, o acompanhamento de algum profissional, que não necessariamente precisa ser advogado, né, porque os advogados não conseguiram ter essa reserva de mercado, né, infelizmente, né, mas assim, não precisa, né, você pode, e você tem acesso a essas informações, então, quer dizer, dá para jogar com o regulamento embaixo do braço, né, então você tem acesso, né, acesso de forma fácil, hein, né, forma clara, né, com perguntas, respostas, com atendimento, né, do INPI. Acho que o INPI se modernizou muito, né, nesses termos, né, e as informações elas podem ser obtidas aí, né. As taxas, né, que são necessárias, né, vai depender muito, né, se você vai querer proteger, digamos, só no país, se você quer depois fazer algum encaminhamento exterior, né, tudo tem pagamentos para serem efetuados, e se você não pagar, isso não anda, né? Então, a gente pode dizer que não é algo que não tenha custo, tem custo sim, né? Eu não tenho, assim, exatamente os valores atualizados para passar, mas eles estão disponíveis, né, no site do INPI. E a segunda parte da pergunta é sobre... é o pulo do gato, né? Se tem algum detalhe que é interessante, que deve tomar cuidado aí para pedir patente. Sim. Na verdade, né, primeiro, o que esses dias, até uns dias atrás aí, como não provavelmente não seja de conhecimento, uma empresa que trabalha com produção de energia renovável, né, numa determinada área de energia renovável, veio para fazer uma consulta, se poderia divulgar, publicar, para ter alguma proteção pelo direito de autor, alguma coisa assim, o invento, né, a proposta de invenção.
Então, acho que assim, a orientação que se dá é que, digamos assim, as parcerias que você vai buscar para divulgar a tua ideia e para que possam, inclusive, ser os financiadores do desenvolvimento ou até do encaminhamento da própria patente, ela tem que ser feita a partir de termos de sigilo, né? Então, tem que fazer acordos, né, que as pessoas envolvidas, elas têm que manter, né, esse sigilo, e quando você está fazendo esse acordo, você também está ali destacado quem é o inventor. Tá? Então, você tem essa, digamos que deu um litígio aí, você tem também identificado quem é, né, o inventor, né, quem é que é o titular. Muito bem. Na redação da patente, que eu não sei também se a tua pergunta abarca isso, né? A recomendação é que sempre se use, né, de algumas palavras que não sejam tão óbvias ou que, né, digamos assim, entreguem o objeto da tua invenção para quem vai pesquisar, tá? Então, se você, ao invés de colocar válvula cardíaca, você puder colocar algo que seja sinônimo, né? Mas que dificulte um pouco o entendimento, tá? Isso também é uma técnica de redação de patente, né? Que dificulta um pouco, né? A cópia ou a criação de algum aperfeiçoamento já em cima, né, do teu invento. Certo? Então, tem, né, algumas técnicas que podem ser utilizadas, primeiro, para se assegurar, né, da tua ideia, porque é quem faz o primeiro registro, que é o titular do direito, né? Claro que se deu de má fé, se existe uma pessoa que é o inventor e alguém se apropria, né, dessa ideia e leva à frente o registro, se você tiver como provar isso, você poderá ter, né, o seu direito assegurado, né, mas vai depender do quê? De um processo, vai depender de uma boa análise de quem vai fazer essa análise do pedido, porque o Poder Judiciário também não é, né, não é tão conhecedor, né, dessas questões de propriedade intelectual, tanto que a gente tem, eu acho que se tiver, né, varas específicas de propriedade intelectual em algum centro maior, São Paulo, mas a gente tem, assim, os nossos julgadores, né, no geral, eles têm pouco conhecimento também da propriedade intelectual, então você fica um pouco à mercê aí, tá? Ótimo. São questões de contrafação, né, professora? E esse é um mundo jurídico que ele pode se estender aí por vários rumos, vários caminhos, né? Muito bem. Eu tenho uma outra pergunta aqui de bancada, que ela é bastante assim direta, mas que me parece que no dia a dia, muitas vezes as perguntas mais simples são traz uma certa complexidade, né? Então, assim, tenho uma patente, automaticamente eu tenho uma inovação? Você tem, na verdade, um documento que atesta isso, né? Mas não é inovação, você tem um invento, né? Inovação, a inovação em si é quando o produto vai chegar no mercado. Então, ele tem que, se veja bem, tem gente que protege uma invenção e não explora. Claro que a legislação vai dizer que o inventor pode ser obrigado a explorar, né, compulsoriamente, tudo, mas você pode ter um título sobre uma invenção e você deixar na gaveta aí, se ninguém reclamar, você vai deixar, e isso vai evitar que a concorrência, daqui a pouco, né, obtenha, né, a mesma proteção sobre aquele determinado invento, né? Então, essa também é uma estratégia, né? Uma estratégia empresarial, econômica, né? Que muitos podem adotar, né? Para evitar, né, a concorrência, para evitar que tenha outras pessoas, né, que
que venham a disputar mercado. Agora, invenção e proteção de uma invenção, né, é um título sobre o teu invento. Agora, a inovação, né, ela, inclusive, né, nós temos o Manual de Oslo, que vai explicar sobre a inovação. A inovação, ela se dá com, né, o desenvolvimento desse produto e quando ele chega no mercado. E nem toda a inovação é objeto também da propriedade intelectual, né? A gente pode ter inovações, né, que sejam protegidas de outra forma, que não pela propriedade intelectual, e podemos ter inovação também que não seja protegida, tá? Muito bem, obrigado, Susanete. Eu tenho aqui um comentário do Odair, ele coloca a questão, me parece que faz referência ao artigo 40, né? Artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, que trata da vigência da patente, né? Dos 20 anos da patente de invenção e dos 15 anos do modelo de utilidade. E recentemente, aí, claro, aí por conta da pandemia, tem toda aquela polêmica, toda aquela discussão no STF, até mesmo questão da ação direta de inconstitucionalidade, né, sobre esse período mínimo, né, de 10 anos. Tempo, né, de 10 anos, né, e aí o STF até acabou se manifestando. Então, isso, não sei se a professora gostaria de comentar um pouco também sobre essas decisões do STF e o que isso respinga, ou o que isso repercute, né, no dia a dia por conta do segurança jurídica, considerando que o artigo 40, ele era bastante assim, ele tentava ajudar ou auxiliar com que o depositante não saísse lesado ou prejudicado por esse tempo do backlog, né? Então, esse backlog do NPI, talvez as decisões ali, novas decisões, acabaram agora forçando, né, algumas ações do NPI em acelerar esse backlog, né? Não sei, gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido? Sim. É que muitas vezes, assim, o que a gente acha que é benéfico pode não ser benéfico, né? Porque se você faz assim, é como quando você opina sobre um jogo de futebol, né? A gente opina de pronto, né? Todo mundo é treinador, todo mundo tem opinião formada, né? Mas, nesse caso, na verdade, para solucionar, né, a nossa situação no Brasil, a gente teria que ter, né, uma política de Estado de investimento no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Né? Nós temos uma política de governo. Então, a gente avança e retrocede. Avança um pouco e retrocede. Né? Então, o problema nosso não é o julgamento do STF, né? O problema ele está muito antes, né? Como nós não temos uma produção de tecnologia nossa, a gente é muito dependente, né, de tecnologia externa. Então, quem é que estava reivindicando? Quem que são os principais atores dessas reivindicações? São, né, os grandes laboratórios, as grandes indústrias, né, internacionais que se sentem lesadas. Só que, por outro lado, nós temos essa dependência tecnológica. Então, digamos assim, nós não somos autossuficientes, nós não somos soberanos. Tá? Então, tem aspectos que a gente pode avaliar assim, como positivos, que cairia em domínio público mais rápido. Né? Por outro lado, a gente pode também ter, né, uma retração, né, de ingresso tecnológico no país, e também agora me falhou aqui, mas a questão, né? A questão crucial é realmente a questão do investimento, né? Que tem que ser ampliado e tem que ser mantido, né? Independente se é um governo social, liberal, né? É uma questão mesmo de vamos dizer assim, de pensar no futuro, né? Então, quando tem que cortar orçamento, corta da onde?
né, dos setores que não dão, né, resultado imediato, né, que dão resultado com mais com a médio e longo prazo. O que eu queria continuar aí o meu raciocínio era no seguinte sentido, de que esses grandes atores internacionais, essas grandes empresas, laboratórios, né, que são, né, que têm um orçamento, né, muito grande, né, muito grande, eles usam também outras formas, né? Então, digamos assim, está esperando uma patente, né, que trata sobre o gene tal, né? Então, mas no exterior a gente já está com 3, 4 avanços além do que é protegido no Brasil. Então, emplaca mais um, né? Aqui encaminha mais um e a patente ela vai automaticamente, o mesmo produto vai ter proteção por mais tempo. Então, acho que isso, né, foi, o STF se posicionou, mas a gente tem que verificar, né, com bastante, né, como diz aquele provérbio latino, né, aquela expressão lá, com um grano salis, né, fazer uma análise também como se a gente estivesse analisando um grão de sal, para ver se realmente, né, aquela aparência de que, né, seria um bem para a sociedade, agora vamos ter uma vigência menor das patentes, depois vai para o domínio público, né, se isso realmente, né, se efetiva. Às vezes, pelo calor do momento, né, essa decisão, se não me engano, foi de 2021, pós-pandemia, período pandemia, aquela coisa toda, né? Muito bem. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Regis, ele coloca assim, né, sobre os impactos das ferramentas, ou qual o impacto, né, das ferramentas de inteligência artificial, um assunto bastante em alta, né, sobre a gestão das patentes nos processos de pesquisa e nos materiais protegidos. Não sei, me parece que aqui o Regis está colocando um assunto que é a questão da inteligência artificial e como que se dá essa proteção, né, questão de patentes, mas também o uso, né, da inteligência nas pesquisas e materiais protegidos. Acho que é nesse sentido que vai a pergunta dele, né? Eu acho que por meio do uso de ferramentas de inteligência artificial, acho que os caminhos, né, para verificação de novidade, acesso ao banco de dados, né, as TICs, né, auxiliaram muito isso, né, em todo o processo. Né? E se é esse o viés da pergunta, acho que a inteligência artificial pode ser um aliado, né, para a gestão de patentes, sim. Ótimo. Agora, quanto à proteção pela propriedade intelectual do que é produto da inteligência artificial, daí a gente iria até a meia-noite para falar, né? Sem dúvida. Vamos organizar uma próxima live, né, professor? Eu tenho aqui a outra pergunta. É uma matéria, assim, bem interessante, né? Porque a gente tem, inclusive, né, defesas dos dois lados. Perfeito. O Alnick, ele tem outra pergunta que, como funciona o PCT para facilitar o registro internacional? Até a professora falou, né, na apresentação sobre os tratados, né? O PCT, você faz o depósito, digamos, de um pedido num determinado país membro do PCT, né? Então, os países, né, tem que primeiro verificar os países que compõem esse PCT. E depois você pode, porque tem custo, tudo tem custo, né? Tem um depósito, tem custo também. E você pode avaliar em quais países depois você quer proteger o seu invento, sem a necessidade de fazer um depósito em cada um, né? Mas não necessariamente você precisa proteger em todos, você vai avaliar se, digamos assim, aquele determinado país pode ser um consumidor, né, do seu invento ou não, se vale a pena ou não vale a pena, né? Para não ter também, para daqui a pouco limitar os custos, né, neste momento. Então, a vantagem é que você não precisa entrar com pedido em cada país, né, inicial, só durante, né, o processo você vai depois escolher quais países, mas você tem a prioridade em todos os países que compõem, né,
que integram, que são membros do PCT. Então, esses convênios, né, eles têm, vamos dizer assim, têm benefícios que são recíprocos, né? Então, isso o Brasil tem que observar, se é um estrangeiro, e também, né, os outros países se sujeitam a isso, né? Tem algumas, por exemplo, assim, ó, tem algumas potências, né, mundiais, como na área ambiental, em outras áreas, que elas não fazem parte, né, de todos os tratados e acordos internacionais na área de propriedade intelectual. Por exemplo, né, a Convenção de Berna, nos Estados Unidos, não se tornou, né, não se tornou membro. Os Estados Unidos foi se tornar membro da Convenção Universal, que é um pouco mais, tem proteções, né, com tempos, com períodos menores, né? De qualquer sorte, né, se a gente acompanhar a história do Mickey, a gente vai ver que o Mickey se transformou para ele sempre ser uma criação nova para se manter protegido. Então, a área da propriedade intelectual, ela está muito, né, muito próxima, né, muito comunga, vamos dizer assim, com questões econômicas, com questões de estratégias políticas, né, dos países também, né, porque querem proteger também, no caso, por exemplo, a figura do Mickey, né, vai cair em domínio público, vai cair em domínio público. Não cai em domínio público, porque uma hora a orelha é maior, outra hora a orelha é menor, outra hora tem a cor da roupa, né, então, são, vamos dizer assim, são artifícios, né, que são criados para garantir, né, a proteção da propriedade intelectual. Sem dúvida, né, professora Salete, a questão do meio acadêmico, né, as ICTs, as universidades como um todo, né, ter um espaço, né, ter até mesmo disciplinas ou até mesmo atividades onde que o assunto, a matéria que a gente está conversando aqui, passa a ser de algo de natural, que seja tratado como um conhecimento do dia a dia, é urgente, né, me parece, porque em alguns países você tem essa disciplina, ou essas matérias lá no ensino médio, lá no início dos estudos, né, justamente por quê? Porque é o viés, como falaste muito bem, tem toda uma questão que vai impactar na soberania e também na economia daquela nação, daquele país, né? Então, quando a gente vê casos, né, ou situações de uma saca de soja de 60 quilos sair a 100, 120 reais, e o mesmo produto, porém transformado e protegido por uma patente num outro país, e aí o Brasil vai lá e compra por praticamente R$1.000, R$2.000, 20 quilos daquele mesmo produto, porém processado, e, enfim, é algo que é para pensar, né? Se 20 quilos comparado com 60, e os valores, enfim, aí vai toda uma discussão também que vai longe. Muito bem, eu quero, indo fechando nosso horário, né, dentro do que a gente propôs, aí, nosso combinado, eu tenho mais uma pergunta aí do Dair Schmidt, e aí, na sequência, eu quero deixar as considerações finais para a professora Salete, né, para a gente ir para o nosso fechamento. Então, eu quero já de pronto trazer aqui a pergunta, ele coloca assim, alguma coisa eu vou conseguir ajudar também na resposta, mas eu acho que a professora, enquanto membro do CAI, do Comitê Assessor de Inovação, também vai poder responder. Ele coloca da seguinte forma, o Dair, a UFFS, né, como tem atuado no sentido de analisar internamente se os inventores inseridos na patente são, de fato, os que têm condições de ser assim considerados para fins de evitar problemas futuros. Existe, né, o núcleo de inovação tecnológica para dar justamente esse apoio, esse acompanhamento, e também para indicar, né, o tipo de compromisso, digamos assim, se é uma equipe que está desenvolvendo um produto, a equipe vai ter a sua participação, cada um, né, vai ter a sua participação. Isso tudo vai ser, né, indicado, né, e acompanhado pelo núcleo. Então, a UFS tem, sim, possibilidade, né, de fazer esse acompanhamento, né, de fazer esse acompanhamento e dar esse suporte, como tem dado, né, nos casos que já foram encaminhados de patentes. Eu acho que
não, do que foi feito até agora, não tem nenhuma dúvida, né, quanto digamos assim, a titularidade, aos participantes. E eu gostaria de ouvir o Wilson, que eu acho que o Wilson, sim, pode responder melhor, né, que está no dia a dia, acompanhando isso e fazendo os encaminhamentos. Obrigado, Sra. Salete. Sem dúvida, nós temos hoje praticamente 20, por que não ainda 20, né? Estamos com 18 depósitos, né? Ou seja, 18 pedidos de patente junto ao NPI. Esse é o nosso portfólio hoje na UFFS, uma instituição aí que todos conhecem, sabem que completou aí seus 14 anos, né, de trabalho, atividades, e 15 de criação, e com o nosso portfólio nesse quantitativo. Desse portfólio de depósitos, né, nós já tivemos aí patentes deferidas, ou seja, concedidas, que são 2, né, e também outras ainda em análise, que é a parte do período que o NPI trabalha em relação ao próprio período de sigilo, né, e também já tivemos casos de indeferimento, ou seja, são duas patentes, 2 pedidos, né, de patente, que foi depositado, houve toda a tramitação e o NPI já se manifestou e indeferiu o pedido. Então, veja, com esse nosso portfólio, aí, com esses mais 2 que estão agora no forno, né, estão na fase aí de elaboração para serem encaminhadas nos próximos dias. Fechando, então, um portfólio de 20 depósitos nos próximos dias. O que ocorre? Essa pergunta que foi formulada, ela é muito importante e bem pontuada, bem colocada, né? Porque diferente de um artigo científico, né, um depósito, uma patente, ou aí a redação, todo o processo que se dá, ele requer esse olhar em relação à forma como se executam os trabalhos. Então, primeiramente, lá na página do NIT, na página do setor, né, no site da universidade, nós temos lá um formulário chamado Comunicação de Invenção, ou Formulário de Invenção. E aí, o pesquisador, enfim, o depositante, o futuro depositante, ele encaminha detalhadamente como se deu, se tem os resultados da pesquisa, né? E, claro, esses resultados necessariamente não precisam ser somente para uma patente. Então, eu posso estar encaminhando um pedido de depósito, daqui a pouco, de uma marca, um registro de marca, uma cultivar, enfim, todo aquele leque que a professora Salete muito bem colocou na apresentação em relação ao que compõe a propriedade intelectual, né? A propriedade intelectual não é somente patente, né? Tem um leque maior aí, conforme foi apresentado. Então, esse encaminhamento, ele se dá essa análise, esse olhar técnico, né, do assunto, da matéria, e os nomes ou a descrição de quem são os inventores, ou quem participou daquela pesquisa e estará dando sequência em relação à proteção. Então, existem algumas etapas, e uma delas também é a participação do Comitê Assessor de Inovação. Então, há um coletivo, né? Há uma decisão colegiada em relação a dar continuidade ou não a essa proteção. E depois todo um acompanhamento interno também. Então, assim, sendo bem rápido, bem breve aqui, né, existe uma preocupação, porque eu falava em relação ao artigo científico, porque o artigo científico, né, e o periódico, enfim, ele tem um outro viés, um outro olhar, uma outra forma de conduzir, né? E o que a gente percebe, o que vem percebendo? Que muitas vezes, por a comunidade acadêmica estar habituada muito mais à produção de artigos científicos, acaba, por vezes, quando chega até nós, né, até o NIT, quando fala em patente ou uma propriedade intelectual, pensando que o modo, forma de executar é o mesmo, né? E não, existe toda uma dinâmica, todo um fluxo, todo um processo diferenciado que é dentro daquela legislação, dentro que o próprio NPI também nos exige, né? Muito bem. Eu quero agradecer, então, estamos exatamente no horário, no tempo que a gente programou, né? Quero agradecer a equipe técnica aqui, quero agradecer o Judá, o pessoal do suporte aqui que deu todo esse apoio. Quero agradecer imensamente a professora Salete, né, pela disponibilidade, pela apresentação dessa tarde, né, nossa live aqui, nosso Meet. E já deixar o convite aqui para as próximas, né? A gente deixou várias janelas, várias portas abertas aí, né, com vários temas que possivelmente em breve a gente possa retomar. Professora Salete, deixo a palavra para as suas considerações finais.
Né? Muito obrigada pelo convite, né? E a gente está sempre à disposição aí para colaborar também, né? Espero que, né, em alguma medida, né, tenhamos também, né, pelo menos despertado para esses assuntos, né? Eu vi que tem participando aí o Regis também, que eu acho que até fez uma pergunta, que é me orientando, né, foi me orientando na iniciação científica, agora é no mestrado também, né? Então já faz alguns anos aí que ele vem acompanhando, né? E estamos, né, à disposição, se alguém quiser também e-mail, WhatsApp aí para fazer contato, né? Se a gente puder contribuir, estamos à disposição. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Agradeço a participação de todos. Acesse lá o nosso canal, curta a nossa página no Instagram também, da Agitec, e até a próxima oportunidade. Obrigado, mais um abraço. Até mais.